Hoje a gente vai fazer o resumo da Escola Sabatina de domingo e a gente tá em um cenário diferente e também com o Murilo. Opa, tudo bem? Então, como vocês sabem, é bem rapidinho. Mas vamos lá então. Essa semana a gente já começou com uma tirinha um tanto interessante. É verdade. Então a gente vai já essa semana falar um pouco de fé. Falar sobre quando a gente passa por esse deserto espiritual, que o povo de Israel ali vai passar por esse deserto real, né? Mas falar sobre um pouco de fé. Quer começar, Murilo? Bom, né? A lição pede pra gente refletir, né? O que acontece quando a gente se frustra, né? Quando algo que a gente está esperando muito, quando algo que a gente idealiza muito, que a gente quer de verdade não acontece, né? Não acontece da forma que a gente queria. E ele faz um paralelo com o que os israelitas passaram, né? Uhum. E eu acho interessante pensar, a gente, claro, vai ver ao longo da lição, a gente tá só começando, né, aqui em domingo. Mas a gente vai ver ao longo também, lendo o Êxodo, que o povo acontece isso várias vezes no deserto. O fato deles chegarem e demorarem mais, o fato de não ter isso, de não ter aquilo, enfim, de nem todo mundo poder entrar. Então a gente vê a todo momento isso acontecendo. Mesmo o povo que viu o mar se abrir, que viu os egípcios mandarem eles embora ali depois da última praga, que viu a morte dos primogênitos, que viu o salvamento de quem fez o selo que Deus pediu na porta. Então esse mesmo povo que viu tantas maravilhas também vai duvidar do seu Deus a ponto de adorar outro Deus depois, né? Sim, e quando as coisas estavam boas, né? Quando estavam as coisas dando certo, da maneira com que eles imaginavam, a fé estava no alto, né? A fé estava nos seus melhores níveis, mas quando acontecia qualquer deslize, qualquer coisa que não era do jeito que eles estavam imaginando, porque nós não conhecemos a vontade de Deus plenamente, né? O tempo dele é diferente do nosso, e quando acontecia algo que eles não estavam esperando, a fé deles caía, eles buscavam outros deuses, eles se mostravam insatisfeitos, então era uma montanha russa de fé e de emoções, né? E eu gosto sempre de fazer um paralelo ao que a gente vive hoje em dia, né? Então, eu penso muito assim em como é comum a gente tá falando de espiritual mesmo. A gente tem esse negócio de avivamento, de todo mundo. E daí a gente só de pensar, por exemplo, na nossa igreja, toda avivada, todo mundo, poxa, com o Espírito Santo, cheio de vontade de pregar a palavra, dá aquele negócio no coração. Mas na hora de viver a rotina, né? Que é o básico, assim, o dia a dia já descansa um pouco, né? A gente pensa em grandes movimentos, como foi os pioneiros da nossa igreja, e nossa, que bacana, e até pensar um pouco na perseguição depois. Parece, imagina a gente lá e tudo que vai acontecer, as maravilhas. Mas no dia a dia, no simples, na rotina, a gente tem uma dificuldade enorme, né? Porque a gente cai um pouco na comodidade. E eu acho que foi isso. O povo, ele saiu do Egito muito entusiasmado, né? A gente pode ver que eles cantavam, eles dançavam, saindo. E aquilo foi ficando depois um pouco cômodo, um pouco na rotina, porque uns 40 anos. Então, depois eles saíram todos animados ali, foi caindo, foi vindo a primeira, segunda, terceira, quarta semana. Então, eles foram tendo ali os seus dias, foi passando, e aquilo foi ficando um pouco. Acontece muito com a gente, né? A gente vai vivendo assim e vai se esquecendo um pouco. Então vai vindo algumas dificuldades, a gente vai sendo soterrado de tarefas, do trabalho, dos estudos, o que for. E a gente vai tendo essa mesma questão do povo depois, de quando vem uma dificuldade, parece que a gente não tá tão, sabe, cheio pra lidar com aquilo. Então, e são dificuldades, acho que não precisa se identificar no meio de um deserto assim. E claro, tem dificuldades bem grandes, como algumas perdas, seja de pessoas, seja de oportunidades, enfim, tanto quanto também, às vezes, coisas até mais simples. Algo não sair como a gente esperava, né? Seja ela bem simples. É verdade, né? Exatamente, você falou, acho perfeitamente aqui nessa lição. No dia a dia, quando a gente não tá vendo o movimento ao nosso redor, quando a gente não tá lá pisando na igreja, é tão difícil, né? A gente se manter com fé, a gente se manter com a mesma quantidade de oração, a mesma quantidade de estudo, de leitura. E é isso que aconteceu aqui, né? Quando eles não estavam com esse contato frequente, quando não tinha acontecido uma coisa no dia anterior, era muito difícil para eles, né? Então, teve essas quedas durante vários momentos. Sim, e também acho que é interessante a gente pensar, indo ali para Jesus, né? De que qualquer um pode atravessar a água por cima de uma ponte. Qualquer um pode confiar numa ponte que eu estou vendo, mas agora,
pisar no mar, acreditando, com fé, né, de que Cristo me disse que era pra mim fazer isso, então farei, é muito difícil. Então aqui essa tirinha me lembrou bastante disso, que a gente vê aqui a tirinha de sábado, e é isso, eu acho que a nossa preocupação vai vir momentos de dificuldade, e é isso que de fato, porque se a minha fé acaba na primeira dificuldade, que cristão sou eu, né? Que cristão sou eu que eu construí minha fé inteira sobre areia. Então eu preciso hoje já me preparar para a dificuldade de amanhã. E eu não me preparo para a dificuldade de amanhã construindo a ponte. Eu preparo para a minha dificuldade de amanhã estando em comunhão e acreditando, tá? Estudando mais do meu Salvador. Então essa preparação é na comunhão diária, é aqui, como a gente está fazendo, estudando a escola sabatina, lendo a Bíblia, é a gente entendendo e conhecendo mais da nossa fé. E eu também, uma habilidade, sensibilidade de reconhecer o que Deus faz na nossa vida. Porque assim, a gente, às vezes, Deus faz coisas incríveis que a gente não enxerga e não atribui a Ele. Né? Então, eu acho que eu deixaria essa reflexão aqui pra gente já começar a semana. Para isso, a gente se preparar espiritualmente. Porque sim, virão dificuldades. E é meio óbvio, né? A gente tem uma missão de pregar o evangelho, de, enfim, levar a mensagem à frente. E isso é tudo que o inimigo, nesse grande conflito que o mal não quer que ocorra. Então é óbvio que vai ser difícil pra caramba. É óbvio que vai vir uma dificuldade imensa na sua fé, né? Quanto mais próximo de Deus, provavelmente pior vai ser as coisas. Então mais dificuldade, mais tentação, mais tudo você vai ter. Você precisa estar convicto do que você crê, né? Se você a cada vento de doutrina a gente ir, não chegaremos a lugar nenhum, né? E a gente não pode ser cristão morno, né? Vivendo em Laodiceia. Então é isso. É isso. Tem algum fechamento? Não, acho que isso tá perfeito. A gente entender que a gente não pode ter uma fé sazonal, né? Ela precisa ser diária, a comunhão precisa ser diária, e porque senão a gente cai muito fácil, a gente cai por qualquer vento, qualquer coisa nos derruba, né? A gente precisa fazer a nossa casa na rocha e não Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Vamos. Deus Senhor, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, por termos a possibilidade de estudar lição. Que o Senhor nos guie para o resto da semana, que a gente possa continuar estudando ela e continuar tendo comunhão com o Senhor. Ajude-nos a construir nossa casa em rocha firme. Agradecemos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.